Tá tudo certo? Certinho. Você vai querer apresentar com a câmera ou sem a câmera? Ah, eu não ativei a câmera, né? Não, se você quiser apresentar sem a câmera, fique à vontade. Você não, eu ativo. Eu esqueci mesmo. Tranquilo. Bom, deixa eu ir te apresentando aqui enquanto você ativa aí. A Bárbara é aluna de doutorado lá na UFSCar, também trabalha com geometria no mesmo grupo que a Dariana trabalhou, né? Inclusive o João Nivaldo e o Juan estão aqui também, né? Tô vendo aqui do lado. E ela foi aluna nossa aqui, de graduação, né, Bárbara? Foi aluna minha também de disciplina aí. E é muita satisfação de ver caminhando aí na matemática. Obrigado pela participação. E é o tempo seu aí. Bom, eu que agradeço, né, por poder participar, e eu também queria dizer que é um prazer enorme, né, poder participar desse evento e, enfim, apresentar esse trabalho que faz parte da minha tese, né, para professores que eu aprendi muito. É um prazer enorme. E eu também queria agradecer a Daiane, que foi ela que me falou desse evento e me convidou para apresentar. Bom, então eu vou falar sobre o número de Bruce Roberts, de uma função em uma hipersuperfície com singularidade isolada. Esse trabalho ele foi feito em conjunto, né, com o professor Nuno Balesteiros, da Universidade de Valência, a professora Oref Okamoto, da UFSCar, e o professor Tomazella, também da UFSCar. Bom, primeiramente eu vou introduzir vários conceitos, e o primeiro deles é o anel ON, né, que é o anel dos germes de funções na origem. Bom, quando a gente está interessado em trabalhar num contexto local, a gente utiliza a linguagem de germe, certo? E daí a gente diz que duas funções elas estão relacionadas, né, com relação à origem, quando elas coincidem em alguma vizinhança ali da origem. E aí essa relação, ela define uma relação de equivalência, e a classe via essa relação é o que a gente chama de germe, certo? A gente também pode definir, né, germe de conjunto de maneira similar. Bom, vou definir uma hipersuperfície, né? Uma hipersuperfície é definida por um germe de função φ, de Cn em C, certo? E aí a gente diz que o conjunto φ a menos 1 de 0 é uma hipersuperfície quando a dimensão dele é n menos 1, certo? E a gente denota o germe da hipersuperfície determinado por φ dessa maneira. Bom, a gente também tem o conjunto singular, né, da hipersuperfície, que é o conjunto, né, dos pontos em φ a menos 1 de 0, tais que a φ não é uma submersão, né, nesses pontos. Ou seja, o diferencial da φ nesses pontos, ele não vai ser sobrejetor. Em outras palavras, né, esse ponto ele vai zerar todas as derivadas parciais da φ. E daí a gente diz que a hipersuperfície ela tem singularidade isolada quando o germe do seu conjunto singular é só a origem, certo? Bom, agora eu vou definir alguns invariantes, né? O primeiro deles é o número de Milnor. Então, eu vou considerar um germe de função f em ON. Daí nós temos o ideal jacobiano, né, desse germe de função, que é o ideal gerado pelas suas derivadas parciais em ON. E o número de Milnor, ele pode ser definido como sendo a dimensão desse quociente como um C-espaço vetorial, certo? Bom, a gente tem também esse resultado, né? Como a gente trabalha nos complexos, a gente tem que o número de Milnor da F ele é finito se somente se a singularidade é isolada. E eu trouxe um exemplo. Então, nós vamos considerar esse germe de função. O seu ideal jacobiano é gerado por esses elementos, né? Que são as derivadas parciais. E o seu quociente, como um C-espaço vetorial, é gerado por esses elementos. Então, nós temos que o número de Milnor desse germe de função é 6, certo? Um outro invariante que nós temos também é o número de Turina, certo? Então, novamente, nós vamos considerar f, um germe de função f em ON, certo? Daí, o número de Turina da f, ele é definido como sendo a dimensão como um C-espaço vetorial desse quociente. Aqui eu tenho o ideal jacobiano da f mais o ideal gerado por f, certo? Nós vamos retomar, né, o exemplo anterior. Então, nós temos esse germe de função. E
Daí o ideal jacobiano da F mais o ideal gerado por F é gerado por estes elementos. Mas observe que a F, ele já pertencia, né, ao ideal jacobiano. Então, nós temos que esse quociente, como um espaço vetorial, é gerado por esses elementos, e assim a gente tem que o número de Turina da F é igual a 6. Certo? Nesse exemplo, a gente tem a igualdade entre o Milnor e o Turina. Um outro resultado também conhecido na literatura é que o Turina é finito somente se o Milnor é finito. Bom, como o ideal jacobiano da F ele está contido neste ideal, a gente tem que o número de Milnor é finito. A gente tem que, se o número de Milnor é finito, então o Turina também é finito imediatamente, certo? A recíproca, ela não é tão imediata, mas também não é tão trabalhosa. Bom, agora eu vou tornar um pouco mais precisa a nossa notação. A partir de agora, eu vou denotar por x0 ao germe de um germe de hipersuperfície com singularidade isolada, né, determinado por φ. E eu vou denotar por θx o conjunto dos campos de vetores em Cn que são tangentes a essa hipersuperfície, certo? Ou seja, são os campos em θn, tais que quando eu aplico o diferencial da φ, esse elemento aqui vai pertencer ao ideal gerado por φ. Nós também consideramos um submódulo, né, do θx, que é o θxt, e a gente chama de conjunto dos campos de vetores triviais, que ele é gerado, né, pelos campos em que aparece a φ nas coordenadas, e também aqueles campos que zeram o diferencial da φ, certo? E daí, o Bruce e o Roberts, né, em 1988, eles definiram o número de Bruce-Roberts, né, como sendo a dimensão como um espaço vetorial deste quociente. Aqui nós temos o ideal df θx, né, onde a gente aplica a diferencial da f nos campos que são tangentes à hipersuperfície. E eu queria chamar a atenção que esse número, ele generaliza o número de Milnor, porque quando eu considero o conjunto X como sendo todo o Cn, certo? Esse ideal, ele coincide com o ideal jacobiano da F. Então, nesse caso, a gente tem a igualdade entre o Bruce-Roberts e o Milnor. Mas, em geral, nós temos que o Bruce-Roberts, ele é maior ou igual que o número de Milnor da F, porque esse ideal aqui, ele está contido no ideal jacobiano da F. E uma questão interessante é se esses dois números, né, o número de Bruce-Roberts e o número de Milnor, eles estão relacionados, certo? Bom, e se eles estão, né, qual é a relação? Uma relação já foi estabelecida em 2013, né, para hipersuperfícies com quase homogênea, com singularidade isolada, ok? Mas antes de exibir essa relação, eu vou definir, né, quando que uma hipersuperfície é quase homogênea. Bom, uma hipersuperfície é determinada, né, por um germe de função φ, e daí a gente diz que a hipersuperfície é quase homogênea quando esse germe é quase homogêneo. Ou seja, quando existem inteiros positivos, né, A1, AN e B, satisfazendo essa condição, ok? Além disso, o Saito, ele provou que, dada uma hipersuperfície, né, com singularidade isolada determinada por φ, essa hipersuperfície ela é quase homogênea se somente se o número de Milnor e o Turina são iguais. Okay? Bom, e agora a relação, né, que foi provada em 2013 pelo Nubolesteros, Orefsky, Okamoto e Tomazella, né, diz o seguinte: se X é uma hipersuperfície quase homogênea, com singularidade isolada, e F é um germe de função, tal que o número de Bruce-Roberts da F com relação a X é finito, então esse número, né, de Bruce-Roberts é igual ao número de Milnor da F mais o número de Milnor da ICES determinada por F e φ, certo? Bom, uma vez que tem uma relação para o caso quase homogêneo, né, para hipersuperfícies quase homogêneas com singularidade isolada, a pergunta natural a se fazer é se essa mesma relação continua válida quando a gente retira essa condição de quase homogeneidade. Certo? E daí, então, nós temos esse exemplo, né, nós vamos considerar a hipersuperfície determinada por φ e esse germe de função. Bom, nós calculamos o número de Milnor e o número de Turina, né, eles são distintos, portanto, a hipersuperfície ela não é quase homogênea, e além disso, né, a igualdade anterior, ela não se verifica, certo? Mas eu queria chamar a atenção nesse exemplo para o seguinte: se nós adicionarmos desse lado da igualdade a diferença, né, entre o Milnor e o Turina, nós obtemos a igualdade.
Então, durante o doutorado de Oreffi e Okamoto, ficou conjecturado que se X é uma hipersuperfície com singularidade isolada, então o número de Bruce Roberts da F com relação a X pode ser calculado a partir dessa expressão. Lembrando que nós estamos supondo que F é um germe de função, tal que esse número é finito. Certo? Bom, então agora eu vou apresentar os resultados, né, que a gente obteve. E a primeira relação que a gente obteve foi essa, né? Considerando X uma hipersuperfície com singularidade isolada e F um germe de função tal que o número de Bruce Roberts é finito. Bom, eu vou dar uma breve ideia da demonstração, ok? Bom, a gente considerou essa sequência exata, certo? Daí, como todos os termos têm dimensão como seu espaço vetorial finita, a gente tem que essa dimensão, né, de ON por df θ xt é igual à dimensão, a essa dimensão, né, que é o número de Milnor, mais essa dimensão, que pela fórmula de Lagrange vai ser essa soma. Okay? Aqui são dimensões como ser espaços vetoriais. Além disso, o ideal df θ xt, ele está contido em df θ x. Então, nós obtemos também, né, que o Bruce Roberts pode ser calculado a partir dessa diferença. Mas nós já provamos que essa dimensão é essa soma. E então, assim, a gente obteve a proposição 1. Eu queria chamar a atenção que essa igualdade, ela já é quase a que a gente deseja provar. Elas diferem apenas pelo último termo. Então, agora a gente precisa provar que essa dimensão é o Turina da hipersuperfície. Isso foi uma surpresa para a gente, né? Porque aqui aparece, né, o diferencial da F, mas, por outro lado, esse quociente, ele não vai depender do germe de função, Bruce Roberts finito, que a gente está considerando. E daí, o nosso próximo resultado foi para provar essa independência, certo? Então, nós consideramos, né, a aplicação de evaloração, que pega um campo e aplica a diferencial da F nesse campo. Nós temos que essa aplicação, ela é sobrejetora, a imagem dos campos triviais é exatamente o ideal da F θ xt, e, além disso, o kernel dessa aplicação, ele está contido nos campos triviais, certo? Em particular, o homomorfismo induzido pela aplicação de evaloração, que essa aplicação é barra entre esses quocientes, é um isomorfismo. Daí, como essa aplicação é um isomorfismo, nós temos que esse quociente, ele não depende do germe de função Bruce Roberts finito que nós estamos considerando, ok? Bom, aí então, o que a gente fez foi tomar, né, uma projeção linear genérica, e nós provamos que essa dimensão, como ser espaço vetorial, é o número de Turina da hipersuperfície. Como o quociente não depende, né, do germe de função Bruce Roberts finito, que a gente está considerando, a gente tem que a dimensão vai ser o Turina para qualquer germe de função Bruce Roberts finito. Ok? E assim a gente conclui o nosso teorema principal, né? E eu queria ressaltar também que o Curliouros, ele provou a mesma igualdade que a gente, porém ele utilizou uma abordagem completamente diferente, né? E os trabalhos foram feitos simultaneamente. Bom, foi isso que eu preparei. Aqui algumas das referências que eu citei. Todos os nossos resultados estão nesse artigo, né? The Bruce Roberts Number of a Function on a Hypersurface with Isolated Singularity. Aqui mais uma referência. Bom, e foi isso que eu preparei. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Perguntas, pessoal? Deixa eu abrir a câmera aqui. Mesma coisa, né? Pode mandar pergunta aqui no chat. Ou então abrir o microfone e fazer pergunta. Inclusive, os orientadores estão aí também para perguntar. Você está vendo o chat aí, agora? Sim, eu estou vendo. O pessoal está mandando aí os parabéns. Obrigada. Obrigada. Marcos Vinícius. Eu não entendi a pergunta. Eu também não entendi a pergunta, Marcos. Bom, se não tem mais nenhuma pergunta para a Bárbara, te agradecer, Bárbara, mais uma vez.
Eu que agradeço, Elvésio. É um Obrigado prazer pela enorme. participação. Foi um prazer.